já se inscreva no canal e clique aí no sininho para as notificações para ser notificado dos próximos vídeos, tudo bem? O secretário de Estado dos Estados Unidos afirmou na data de ontem, 22 de maio de 2025, que o governo americano está em mãos com um processo de análise sobre a possibilidade de aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil. E segundo o que diz o próprio secretário de Estado lá nos Estados Unidos, essas sanções seriam aplicadas com base na Lei Magnitsky. Nome feio de lei, mas é essa lei aí. E o que essa lei propõe? Veja bem, essa lei é aplicada às autoridades estrangeiras acusadas de corrupção e também aos direitos humanos. Então, quando uma autoridade estrangeira passa por cima dos direitos humanos ou pratica alguma corrupção grave, os Estados Unidos pode aplicar as sanções dessa lei na pessoa que transgrediu os direitos humanos ou se meteu em ato de corrupção grave. Perguntaram para ele a respeito da aplicação das sanções ao Alexandre de Moraes. E o que ele respondeu? Justamente isso. Vou ler aqui para vocês. Isso está em análise neste momento. Há uma grande possibilidade de isso acontecer. Então ele deixou claro ali que há sim uma grande possibilidade dos Estados Unidos aplicar sanções terríveis no ministro Alexandre de Moraes. O que era antes tratado com desdanho, virou até objeto de piada até mesmo dentro do STF, agora se vestiu de plena verdade. E eu pergunto, será que eles ainda vão fazer piadinha dentro do STF em relação a essas sanções? E para acabar, no mesmo dia que ocorreu esse pronunciamento do ministro de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ocorreu um fato aqui no Brasil relacionado ao Alexandre de Moraes. O ministro repreendeu publicamente um advogado que exercia o seu trabalho na defesa do seu cliente. E isso agrava muito mais a imagem do STF, não só dentro do Brasil, mas também lá nos Estados Unidos, país de onde virá a sanção contra Moraes. Todas as pessoas sabem, e muito mais aquelas que estudam direito, que a função do julgador não é impor medo ao advogado, mesmo porque advogado e juiz nada tem um contra o outro. Enquanto o advogado representa o cliente, o juiz representa o Estado. E entender que o advogado que defende uma causa é apenas alguém que cumpre o seu trabalho, é coisa que sequer precisa estudar direito ou entender de lei para saber. Isso me lembra muito a história do cavalo de Troia. Porque veja bem, antes de Alexandre de Moraes, o STF não estava tão queimado como está atualmente. Depois da entrada do ministro Alexandre de Moraes no STF, houve tantas decisões estranhas que hoje o STF se encontra em um momento de desgaste profundo, não somente na visão da sociedade brasileira, mas também é visto da mesma forma no âmbito internacional. Tanto na visão nacional quanto na visão internacional, a Corte brasileira teria se transformado em um tribunal de um homem só. Essa visão de tribunal de um homem só não estaria errado? Porque nesse sentido, estaria todas as pessoas pensando que o tribunal é do Alexandre de Moraes? Vamos ver aqui que o Alexandre de Moraes disse na data de ontem. Alexandre de Moraes disse nada mais, nada menos a seguinte frase, abre aspas, para Alexandre de Moraes: não vou permitir circo no meu tribunal. Fecha aspas. Com essa frase dita pelo próprio Alexandre de Moraes, fecha então a questão no que diz respeito ao tribunal ser um tribunal de um homem só. Ele mesmo confirma que o tribunal é dele. E isso é muito lamentável, porque um tribunal não deveria ter dono, um tribunal deveria ter limites. Você acha que Alexandre de Moraes sofrerá mesmo as sanções vindas dos Estados Unidos? Deixa ali nos comentários. Eu peço que você se inscreva no canal e não deixe de clicar no sininho para as notificações para ser notificado dos próximos vídeos, tudo bem?